Vamos dar início, pode ficar de pé ao nosso culto ao Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para poder abrir a Bíblia lá em Romanos 5. Amém? Lá diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Como é belo, Pai, o Teu plano de redenção. Como somos felizes, Pai, por conhecermos e sabermos da Sua graça maravilhosa. Jesus, estamos aqui reunidos nessa manhã, Pai, por gratidão, Pai. Não temos palavras para descrever o quão gratos somos. Pai, que nós possamos oferecer um culto a Ti agradável, Pai. Deus, o Senhor merece tanto. Louvamos e agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me curou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Pois o passado já não mais, o passado já não mais
poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. O passado, diga. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Diga tudo entregar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou te lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra ser uma oferta agradável a ti. Meus dons, diga.
Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos, diga. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Nós devemos agradecer pela salvação que nos foi dada, mediante a graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo grandiosíssimo ato de misericórdia que nos fez nos aproximar dele. Quebrantamos os nossos corações diante dele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, 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 pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o teu amor pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Bem, meus irmãos, momento dos dízimos e das ofertas. Vamos até o Senhor em oração. Pai Santo, na Tua palavra, Pai, em um espaço de 10 versículos, 3 vezes é dito que tudo é para o louvor da Tua glória. Que este momento seja para o louvor da Tua glória e somente. Santo Deus, que o Teu Espírito Ele quebrante os nossos corações nesse momento para que nós não tenhamos nenhuma confiança naquilo que será depositado aqui, mas que nós confiemos no Senhor Deus forte e poderoso, grande, maravilhoso, que a nossa esperança seja no Senhor, Pai, para nos suprir de tudo que nós necessitamos. Santo Deus, que o Senhor possa fazer com que esta igreja, todos nós que estamos aqui neste momento, nos despojemos do velho homem, busquemos ao Senhor intensamente, louvando, glorificando ao Senhor hoje, todos os nossos dias. Que esse momento seja sublime em nossos corações, Pai. Que ao depositarmos as nossas ofertas e os nossos dízimos, e mesmo se nós não depositarmos aqui hoje, que o Teu Espírito quebrante o nosso coração e nos mostre Cristo e nada mais. Santo Deus, o nosso pedido, Pai amado, nós agradecemos sim por tudo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos pelas bênçãos materiais, mas o que nós pedimos, Senhor Deus, intensamente mesmo é: nos dê Cristo, nos dê somente Cristo. Obrigado, Pai, por ter nos auxiliado, nos confortado e nos fortalecido até aqui. Que tudo seja para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais que a neve, cante. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve, que nos lava. Pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar pelas crianças. Senhor amado, Deus de poder e graça, nós te louvamos pela vida das nossas crianças. Nós te louvamos pela vida das professoras que têm se dedicado a cuidar dessas crianças. Ó Pai, nós te louvamos por termos uma salinha para reunirmos com as crianças. Nós te louvamos porque ao longo dos tempos os pais têm aprendido a cuidar dos seus filhos e os pastores têm orientado os irmãos nessa importância tão grande, e nós temos percebido que os pais têm se dedicado mais aos seus filhos. Isso é maravilhoso, Pai. No mundo em que as pessoas desprezam esses princípios, nós precisamos defendê-los com toda a força do nosso ser. Em nome de Jesus, abençoe este momento, que seja edificante para a vida dessas crianças. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 46. Lucas 22, 39 a 46. Todos encontraram? Oremos. Senhor, a Tua palavra, ela é verdade. E nós te agradecemos por termos uma Bíblia traduzida na nossa língua para lermos. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que nos dá a iluminação para compreendermos a palavra do Senhor. Te agradecemos por todas as ferramentas disponíveis para nos ajudar a elaborar o sermão. Mas mais do que tudo, te agradecemos porque sem a ação do Teu Espírito Santo, falando através do Teu servo, essa palavra fica vazia. Por isso eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações por meio dessa palavra. Usa o Teu servo para a glória do Teu santo nome, por amor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Podem se sentar. Uma curiosidade aqui para os irmãos. Há exatamente 29 anos, 10 meses e 10 dias, eu usei esse terno aqui para me casar. Aí eu dei uma ajustada na calça e vim aqui para mostrar para os irmãos que lembrar do meu casamento. Amém? Então, irmãos, vamos à nossa exposição de hoje. Na última mensagem, na última exposição, nós vimos Jesus advertindo Pedro sobre as provações que estavam por vir e a necessidade de estar espiritualmente preparado. Ele destacou a realidade do ataque de Satanás e a importância de nós estarmos equipados com a oração e a confiança de que temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Agora, à medida que nós avançamos para os versículos 39 a 46, nós vamos encontrar Jesus no Monte das Oliveiras, onde ele vai exemplificar essa preparação espiritual através de uma oração fervorosa e angustiante. Aqui nós vemos Jesus enfrentando a sua própria provação iminente com uma submissão total a Deus, ao Pai. Ele nos mostra, por meio dessa ação, uma atitude de verdadeira força em tempos de crise. E por meio de uma oração de total dependência de Deus. Quando ele faz a advertência a Pedro sobre a necessidade de vigiar, ele agora mostra isso na sua ação, como uma lição viva. Enquanto Jesus, por meio do seu exemplo, nos ensina a como agir nas maiores dificuldades que nós podemos enfrentar nas nossas vidas. O título dessa mensagem é: Na angústia, Jesus ensina a orar. Na angústia, Jesus ensina a orar. Primeiro, então, vamos ver o contexto no Monte das Oliveiras. Versículo 39, diz assim o texto: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Como de costume, traz a ideia de que Jesus sempre saía para momentos íntimos de oração com Deus. Hoje, na escola bíblica, o pastor Rony nos citou um exemplo de Cristo saindo de madrugada para orar. Sorrateiramente, para que ninguém visse, ele foi para um cantinho tranquilo para fazer sua oração.
Então Jesus tinha esse costume de orar sempre num lugar afastado, tranquilo e calmo. Então, esse texto também traz a ideia de que Jesus frequentemente ia ao Monte das Oliveiras para orar. E o Monte das Oliveiras, ele era um local muito significativo para Jesus na vida dele. Porque era um lugar de oração e reflexão. O Monte das Oliveiras também era um local de grande significado para o povo de Deus ao longo da história. Por exemplo, foi no Monte das Oliveiras que Zacarias fez as suas conhecidas profecias messiânicas. Em Zacarias 14:4, eu não vou ler, vou só dar o endereço para os irmãos lerem, para nós não nos perdermos nesses detalhes, que são importantes, mas que não está dentro do contexto total da exposição de hoje. Então, em Zacarias 14:4, Zacarias profetiza que o Messias se levantará no Monte das Oliveiras no dia do Senhor. A ascensão de Cristo aconteceu no Monte das Oliveiras. Está registrado em Atos dos Apóstolos 1:9-12. O Monte das Oliveiras, como disse anteriormente, era um local onde Jesus e os seus discípulos oravam frequentemente. Não era porque o monte era especial, é porque era um lugar afastado e tranquilo. A rota, o Monte das Oliveiras, ele fazia parte da rota de peregrinação durante as festas religiosas judaicas. O Monte das Oliveiras também oferecia uma vista panorâmica de Jerusalém e do templo. Ele também era refúgio em tempos de conflito. Foi usado como ponto de refúgio e observação em tempos de crises. Davi passou pelo Monte das Oliveiras fugindo de Absalão, 2 Samuel 15:30. Ezequiel menciona a glória do Senhor sobre o monte, Ezequiel 11:23. Durante a Páscoa, Jerusalém ficava lotada de pessoas e muitos buscavam lugares tranquilos nos arredores para suas orações. E assim era feito no Monte das Oliveiras. Mas é interessante porque os outros evangelhos, Mateus e Marcos, eles nos darão mais detalhes sobre este momento de Jesus. Por exemplo, em Mateus 26:30 e 36, Jesus e os discípulos foram para o Getsêmani após cantarem um hino. Então, Mateus dá um detalhe de que eles subiram ao monte depois de cantarem um hino. Era uma prática comum deles. Marcos diz que naquele monte havia um jardim, chamado Jardim do Getsêmani. Então, observem que o Monte das Oliveiras era um lugar muito especial para eles, no sentido de ter contextos históricos do povo judeu e também pelo fato de ser um lugar tranquilo para se reunirem em oração. No versículo 40, Jesus vai dar instruções aos seus discípulos para orarem. Por exemplo, verso 40 do nosso texto, chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação é um sentido de que Jesus está exortando os seus discípulos a orarem para não sucumbirem à tentação, para reconhecerem a sua fragilidade e a dependência diante das provações e das tentações da vida. A oração sempre foi uma prática central na vida do povo judeu e na vida de Jesus e dos seus apóstolos. Eles oravam constantemente.
O contexto da Páscoa aumentava ainda mais a consciência espiritual e a prática das orações fervorosas. Então ali também muitos judeus subiam para orar, procurando um lugar afastado, um lugar tranquilo. Os discípulos estavam prestes a enfrentar a prisão de Jesus, um evento que os colocaria diante de uma prova de fé e lealdade a Jesus. Então Jesus os convoca para orar. Mas os outros evangelhos também dão detalhes. Por exemplo, Mateus diz o seguinte, Mateus 26, 41. Jesus diz a eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está enfatizando a fraqueza da natureza humana. A oração é um meio de fortalecimento espiritual, porque nós somos naturalmente fracos à tentação pela nossa carne, pelas nossas próprias forças. Dependemos da oração. E Marcos, ele vai repetir a instrução de Jesus sobre a necessidade de orar e vigiar. Já nos versículos 41 e 44 do nosso texto, vemos um Jesus orando de uma maneira angustiosa, um clamor angustioso, um clamor sofrível de Jesus ali. Como nós sabemos, Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Então ali Jesus, como um ser humano, ele está sofrendo, ele está tendo uma grande angústia, uma grande dor, uma grande ansiedade. Ele está num período de grande depressão. Então o que ele faz? Ele afasta dos discípulos cerca de um tiro de pedra, ou seja, uma distância visível a eles. E aí ele diz, de joelhos ele ora dizendo ao Pai: se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, assim, é difícil descrever essa angústia de Jesus. É uma angústia difícil de imaginar. As palavras que nós possamos tentar usar aqui para descrever o momento angustioso pelo qual Jesus está passando, elas ainda seriam poucas. O texto diz que ele afastou dos discípulos, possivelmente ali junto com os discípulos, com os três, Pedro, Tiago e João, ele não recebeu talvez o que ele precisava ali para aplacar aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento. Então ele recorreu a um momento afastado com Deus, ele prostrou-se diante de Deus, ou seja, uma forma de se dobrar diante de Deus, de se humilhar diante do Pai, mostrando que ele era totalmente submisso ao Pai, a ponto de fazer aquilo que ele sabia que seria terrível em vários aspectos, e ele usa o termo: passa de mim este cálice. O cálice é um símbolo de sofrimento, é um símbolo de ira divina que Jesus estava prestes a enfrentar. O cálice no Antigo Testamento, ele tinha relação com dor, sofrimento, juízo e ira de Deus. Por exemplo, vou apenas citar um texto, mas existem vários textos. No Salmo 11, versículo 6, fala sobre o juízo de Deus e diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Jesus sabia o que estava vindo. E não seria nada fácil. Mas ainda assim, diante da situação que se aproximava,
ele diz: não faça a minha vontade. De joelhos, dobrado diante de Deus, ele diz: não faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus submete sua vontade à vontade do Pai, como dizendo: meu Pai. O termo Abba, Pai, que algumas pessoas dizem papai, né? O termo está se referindo ao seguinte: Jesus trata a Deus de maneira particular como um pai. É como, se você vou usar como exemplo aqui, eu chego para o Eli e falo: o Eli é pai. Mas o Adam, ele chega para o Eli e diz: meu pai. É diferente. E essa é a maneira como Jesus se dirige a Deus. Meu Pai. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar por toda essa dor e esse sofrimento terrível. Afasta de mim o cálice da tua ira. Então Jesus chega a um nível de o Lucas escrever que o suor dele tornou-se como gotas de sangue, uma expressão da extrema agonia de Jesus. Algumas traduções diz que Jesus suou gotas de sangue, literalmente. Isso não é impossível. A oração no Monte das Oliveiras, ela também nos remete ao jardim do Getsêmani. O jardim do Getsêmani era um lugar significativo demais para eles, mas o significado da palavra Getsêmani no hebraico é prensa de azeite, lagar de azeite. Era o local onde prensava a azeitona para produzir o óleo. Então Jesus estava ali diante de uma pressão terrível. Como eu disse, a expressão do suor como gotas de sangue, ela pode se referir a uma condição médica chamada de hematidrose. Hematidrose. E essa situação, ela é causada por extrema angústia. Então, cientificamente, existe possibilidade de uma pessoa suar com gotas de sangue. É uma doença, é uma condição médica chamada de hematidrose, quando a pessoa passa por uma situação de extrema angústia. Eu imagino que a situação de Jesus era de extrema angústia. A oração de Jesus, ela ocorre na véspera de sua prisão, julgamento e crucificação. Ou seja, amanhã eu vou ser preso, julgado e crucificado. Que angústia, que dor, que sofrimento. Mas Jesus se submete ao Pai. Contrasta com a expectativa dos discípulos, porque os discípulos, eles esperavam uma resistência violenta contra o líder político, contra a ordem estabelecida de jugo, de sofrimento, de escravidão. Um autor bíblico, um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias, ele diz o seguinte: Jesus fala a Deus como uma criança com seu pai, confiantemente e com firmeza, e ainda ao mesmo tempo reverente e obedientemente. O próprio Jesus, que havia ensinado em outras ocasiões que nós deveríamos ser como as crianças, ele agora está diante do Pai como uma criancinha, suplicando ao Pai, clamando ao Pai, mas ao mesmo tempo sendo reverente e obediente. Mateus 26:39 vai ampliar um pouco mais a situação de Jesus. Mateus diz assim que Jesus caiu com o rosto em terra, demonstrando uma profunda submissão e angústia.
Marcos diz que Jesus chamou Deus de Abba, Pai. E Jesus diz assim: todas as coisas te são possíveis, Marcos 14:36. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Demonstrando uma intimidade profunda que Jesus tinha com o Pai, de chamá-lo de meu Pai, de uma maneira especial, como um filho verdadeiramente chama o seu pai. A angústia e o sofrimento pelo qual Jesus estava passando não era simplesmente pelo fato de ele saber que iria morrer na cruz, mas a maneira como essas coisas iriam acontecer. Isso era terrível para Jesus. E ele sabia exatamente como as coisas iam acontecer. Uma coisa é você ficar ansioso e preocupado por algo que você não tem certeza que vai acontecer, você está só imaginando ou pensando em algo que vai acontecer. Mas no caso de Jesus, a angústia, a tristeza, o sofrimento, a dor é mais profunda ainda porque ele sabia exatamente como as coisas iriam acontecer. Ele sofreria o abandono dos discípulos, ele seria julgado injustamente, ele seria castigado cruelmente pelos seus carrascos, mas o pior de tudo que iria acontecer no momento da crucificação, ele iria receber sobre si a ira de Deus. Por um momento, ele ia experimentar o abandono do Pai. Imagine a situação. Antes da fundação do mundo, Jesus, gerado do Pai, a relação Pai, Filho e Espírito Santo, em nenhum momento houve qualquer tipo de separação dessa relação de comunhão. Mas na cruz do Calvário, no momento em que Jesus recebesse sobre si todos os pecados dos seus escolhidos, naquele momento, ele sentiria o desamparo do Pai. Mateus e Marcos, Mateus 27:46 e Marcos 15:34, dão mais detalhes. Diz que ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? E ele está citando o Salmo 22:1. Então, essa expressão, ela é vista como um ponto de profunda angústia e abandono que Jesus experimentou ao carregar sobre si os pecados do mundo. O abandono de Jesus é entendido como a retirada temporária da comunhão e do favor divino. Isso era necessário para que ele pudesse plenamente suportar o castigo que era nosso. Ali não poderia ter misericórdia e consolo. Ali ele ia receber toda a ira de Deus contra ele, por causa dos nossos pecados. É interessante que no texto, quando Jesus estava nessa profunda angústia, dor e sofrimento, o texto diz que um anjo do Senhor veio consolá-lo, confortá-lo. Ou seja, Deus esteve confortando, consolando seu filho até o último momento, no ápice em que ele receberia sobre si todo o juízo de Deus por causa dos nossos pecados. E aí nós percebemos a falha dos discípulos em vigiar. O versículo 45 a 46 diz que, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É interessante porque essa é uma característica do ser humano. Quando está muito deprimido, muito chateado, muito angustiado, o que ele faz? Ele dorme.
Mas eu tenho um conselho de Jesus para você que está dormindo por causa da depressão. Eu tenho um conselho de Jesus para você que está dormindo por causa da ansiedade. Para você que está triste, decepcionado, frustrado, angustiado. Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Para homens deprimidos, para homens tristes, para homens angustiados. É Jesus que está falando. Para um Jesus ansioso, angustiado, no nível de depressão altíssimo, o que ele fez foi dobrar os joelhos, colocar sua cabeça no chão e orar e clamar ao Pai. Os discípulos estavam emocionalmente exaustos e tristes. Isso levou eles a adormecer. Jesus manda eles levantarem, orar para que não entrem em tentação. Jesus novamente alerta sobre a necessidade de vigilância e oração constante. A incapacidade dos discípulos de vigiar mostra a fraqueza humana diante das pressões extremas. O que culmina com a observação de Jesus durante a prisão. A deserção deles, né? O que eles fizeram? Vazaram. Falando aqui numa linguagem mais popular. Vejamos alguns detalhes, por exemplo, de Mateus 26, 40 a 41. Eu estou parafraseando o texto todo para não ler o versículo todo, mas você pode ler aí na sua Bíblia. 26, 40 a 41 diz assim, Mateus: Jesus encontra os discípulos dormindo e repreende Pedro, dizendo: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Está vendo? Nem uma hora, Pedro. Você que disse que estaria comigo para o que der e vier, você não consegue nem orar comigo? Como é que você não vai me negar? Você não consegue nem orar. Meu irmão, se você não consegue nem orar, como é que você vai vencer a tentação? Diante da provação? Dá um jeito. Dobra os joelhos e ore sempre, constantemente. Marcos 14, 37, 38 diz que Jesus repreende Pedro. E é interessante porque alguns estudiosos, a maioria dos estudiosos, dizem que o evangelho de Marcos foi escrito a partir das informações que Pedro deu para ele. Então o próprio Pedro admite que Jesus o repreende. Interessante, né? E ele reforça novamente a necessidade de vigiar e orar devido à fraqueza da carne. Então, o que nós percebemos é que nos versículos 39 a 46, há um destaque sobre a importância da oração, da vigilância espiritual e da submissão à vontade de Deus. Jesus, sabendo da provação que estava por vir, ele exorta os discípulos a orarem para não caírem na tentação. Na sua própria agonia no Monte das Oliveiras, Jesus mostra para a humanidade, toda a humanidade, sobre a obediência e submissão a Deus. Como igreja, nós devemos aprender com o exemplo de Jesus. Nós devemos aprender com a falha dos discípulos. Nós devemos nos manter vigilantes em constante oração, especialmente nos tempos de dificuldade e provação. E aí eu quero caminhar para algumas aplicações práticas no nosso texto. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto para a nossa vida cristã. Nós devemos estabelecer um lugar, um horário para uma vida de oração com Deus. Assim como Jesus tinha um Monte das Oliveiras ou um lugar afastado e tranquilo para ter o seu momento de oração habitual com o Pai, nós precisamos ter um lugar para orar. Nós precisamos ter um momento para orar.
Nós precisamos tirar um momento de oração pessoal com Deus. Além de orar na igreja, além de orar com a família, nós precisamos ter um momento especial de oração e comunhão com Deus, porque isso nos ajuda a manter uma prática constante de comunhão com Deus. Nos tempos de crise, nos tempos de provações, nós devemos buscar refúgio na oração, na observação da palavra de Deus. Assim como Jesus no Monte das Oliveiras, isso, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, nos prepara para enfrentar os grandes desafios da vida, como cristãos e como ser humano. O salmista diz no Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a Bíblia, ela tem um refúgio e uma fortaleza para as pessoas que estão passando pela angústia, pela dor, pelo sofrimento. E é Deus. E é por meio da relação de comunhão e oração. A oração e o estudo da palavra de Deus são refúgios para nós nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, diante dos desafios. A oração é a resposta para muitas das mazelas pelas quais os cristãos passam. É incompreensível para qualquer pessoa que conhece um pouquinho da palavra de Deus, um cristão que não ore. Nós devemos ser vigilantes também. Em nossos dias, nós enfrentamos grandes conflitos, irmãos. Por isso, nós devemos ser constantes, nós devemos ser vigilantes, nós devemos estar atentos. E um meio de se preparar é orar e estudar a palavra de Deus. Marcos, no seu evangelho, Mateus 26, 41, ele diz: vigiai, Jesus está dizendo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, você depende de Deus diante da tentação e da provação, porque você não está preparado pelas suas próprias forças e vontades. A oração, meus irmãos, ela não é apenas uma prática devocional, mas ela é uma necessidade para a manutenção da nossa fé e da nossa integridade moral. A vigilância espiritual, ela é fundamental para nós não cairmos nas armadilhas do diabo e mantermos uma vida de santidade. Então, nós precisamos, primeiro, reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Segundo, recorrermos a Ele com súplicas e orações em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis. E terceiro, devemos estar vigilantes, conhecendo a Deus, a sua palavra e os meios pelos quais Ele opera a santificação na nossa vida. Jesus disse em João 15, versículo 5, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Jesus. O problema é que nós somos independentes. Nós parecemos muitas vezes os filhos adolescentes rebeldes, né? O pai orienta, aconselha, fala. Não, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz. Nós não devemos ser assim. Tudo que nós fizermos na vida, dos mínimos detalhes, devemos
colocar diante de Deus com oração, pedindo orientação, conselho e direção, buscando na palavra de Deus a sua direção. Outra coisa que nós podemos aprender com o exemplo de Jesus é uma submissão à vontade de Deus. Em momentos de grande dificuldade e angústia, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, mesmo que possa vir sofrimento, dificuldade, luta, porque são essas experiências nas provações, nas lutas, nas dificuldades que nos mostram o quanto o nosso Deus é poderoso e o quanto nossa fé pode ser fortalecida. Em Mateus 26, versículo 39, diz assim, Mateus 26, 39, Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Meus irmãos, o que Jesus está pedindo ao Pai? Ele tem compreensão exata da dimensão da dor e do sofrimento pelo qual ele iria passar. E ele sabia que era terrível em todos os aspectos. No entanto, ele se submete à vontade do Pai. O problema nosso é que nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã, mas ainda assim teimamos em não submetermos à vontade do Pai. Nos tempos de angústia, de dor, de sofrimento, de depressão, nós devemos buscar a Deus com mais intensidade, com orações mais fervorosas, pois esse é um meio de nós encontrarmos conforto e forças para enfrentar as adversidades. Em Filipenses 4, 6 a 7. Às vezes dá a impressão que pastor quer dar uma de doutor, né? E que ele quer determinar uma forma de tratamento para depressão e ansiedade. Mas eu estou aqui com um texto bíblico, que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos filipenses. E está no versículo 4, no versículo 6 e 7 do capítulo 4. O apóstolo Paulo ele vai receitar um remédio para os deprimidos e ansiosos. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. A questão nossa é que nós recorremos a tudo primeiro antes de nos recorrermos a Deus. Quando nós estamos com um determinado problema, uma determinada dor, um determinado sofrimento, nós vamos diretamente a um hospital, nós vamos diretamente a uma farmácia, nós vamos diretamente ao nosso armário de remédios, mas nós devemos aprender uma coisa. Antes de mais nada, antes de sair correndo para o hospital, antes de tomar um remédio, antes de tomar uma atitude, antes de fechar um negócio, antes de fazer qualquer coisa na vida, dobre os joelhos, clame a Deus fervorosamente. Mas, irmãos, eu sei que nós não fazemos isso. Eu sei que nós recorremos ao médico sem pensar, saímos tão apavorados de casa que às vezes o camarada veste a camisa do lado errado, vai com o chinelo trocado. Às vezes acontece um acidente. Às vezes chega lá, tem que remarcar a consulta, pois o médico não está presente. Chega na farmácia, não tem o remédio. Nós devemos, antes de mais nada, dobrar os joelhos e clamar a Deus. Por mais desesperador, seu filho está morrendo, sua mulher está morrendo, seu marido está morrendo, você está morrendo. Clame a Deus antes de mais nada.
Busque a Deus antes de mais nada, pois Ele é o dono da vida, meus irmãos. Está preocupado porque seu filho está num lugar que você não sabe? O seu marido está num lugar que você não sabe? Sua esposa está num lugar que você não sabe? Está angustiado porque as dívidas estão apertando, as dificuldades estão aparecendo? Clame a Deus em oração fervorosa. A fraqueza e a exaustão espiritual, elas acontecem com todo mundo. Todo mundo tem crise de fé, todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade. Mas é importante que nós aprendamos uma coisa: você faz parte de um corpo. Você tem pastores que, ainda que sejam imperfeitos, amam vocês. Pastores que, apesar de não serem tão qualificados como deveriam ser, estão preocupados com vocês, que não recebem salário da igreja, que têm seus próprios trabalhos, mas que estão querendo cuidar de vocês, que estão querendo amar vocês. E a palavra de Deus nos ensina, nos recomenda a termos essa relação de comunhão. Você é ovelha desse aprisco. E é responsabilidade minha e do pastor Rony cuidar de você. Qual a angústia, qual a dor e o sofrimento pelo qual você está passando? Você tem pessoas para te ajudar. Você é de uma igreja em que as pessoas têm compreensão clara disso. A carta aos Hebreus, no versículo 24 e 25 do capítulo 10, diz algo importantíssimo para nós como igreja. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então nós precisamos ter essa relação de comunhão. Nós precisamos congregar, principalmente agora que os tempos estão difíceis. Nós precisamos de um apoio mútuo, de uma oração conjunta, para que isso possa fortalecer a nossa vida a cada dia. Gálatas 6:2 diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Não tem jeito de você ser membro de uma igreja, de você fazer parte de um corpo, sem se preocupar. Porque não faz sentido nenhum nós dizermos que somos igreja de Jesus Cristo e não temos entre nós o amor, a compreensão, a paciência, a dedicação, o esforço e o zelo de uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos desafiados diante de Deus. Para concluir, eu quero dizer o seguinte para os irmãos, que a oração, a vigilância espiritual, a submissão à vontade de Deus, elas são práticas essenciais para todo cristão diante dos desafios dessa vida. Nós devemos, como cristão, buscar refúgio e força em Deus. Ah, pastor, então eu devo cancelar as minhas consultas lá com o psicólogo e eu devo parar o meu tratamento com remédio? Não é isso que eu estou dizendo, irmão. Eu estou dizendo que essas coisas não podem tomar a prioridade. Você não pode confiar mais na medicina do que em Deus. Você não pode confiar mais no médico do que em Deus. Você não pode confiar mais no psicólogo do que em Deus. O psicólogo, ele tem que estar nas suas orações, o remédio tem que estar nas suas orações, a consulta tem que estar nas suas orações, porque só Jesus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis.
Se você vive uma vida cada vez materialista, achando que o mundo vai solucionar todos os seus problemas, você se torna um ateu, um incrédulo. E você pode até dizer que crê em Deus, mas o comportamento não condiz com uma pessoa que crê em Deus. Uma pessoa que dá prioridade para a medicina, uma pessoa que dá prioridade para o remédio, uma pessoa que dá prioridade para a consulta, uma pessoa que dá prioridade para um psicólogo, ele não confia em Deus acima de tudo. A prioridade é o Senhor. A prioridade é Deus. Eu vou consultar, mas eu vou orar. Eu vou tomar o remédio, mas eu vou orar, pedir a direção de Deus em tudo. Eu sei que a medicina é uma contribuição da graça comum de Deus para todos os seres humanos. Que o remédio é uma contribuição da graça de Deus para todas as pessoas. Mas nós precisamos entender que só existe um Senhor na nossa vida. Só uma pessoa manda. E é a ela que nós vamos nos submeter. É o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Ó Senhor amado, eu sei, ó Deus, que muitos irmãos estão passando por dificuldades e angústias e às vezes nem precisam que eles me falem. Só de olhar para o rosto deles e o comportamento, muitas vezes a gente percebe que o irmão está na luta, está na dificuldade. Eu sei que confiar nas pessoas é muito difícil, Pai. E às vezes as pessoas precisam criar vínculos de relacionamento para adquirirem confiança. Mas que os teus servos possam, ó Deus, pela direção do teu Espírito Santo, confiar naqueles que cuidam deles, para que eles possam ter ajuda nos momentos de angústia, tristeza, nos momentos de depressão, nos momentos de ansiedade. Ajuda que nós sejamos uma igreja acolhedora, onde que as pessoas se sintam amadas umas pelas outras, ó Pai. Ajude que nós sejamos uma igreja acolhedora e receptiva. Que cada pessoa que entrar por essa porta, ela se sinta acolhida, ela se sinta amada. Que cada membro tenha consciência da importância de amar um ao outro, de acolher, de ajudar na caminhada. Que nós, pastores, tenhamos sabedoria e discernimento para cuidar dos irmãos. Que nós tenhamos sensibilidade emocional e espiritual. Nos dá, Pai, a capacidade de podermos ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para ajudar os nossos irmãozinhos e para nos ajudarmos mutuamente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.